Clube Verso, uma colaboração Clube 885 e Tá no Verso. Bom dia, gente! Tá começando mais um Clube Verso, nosso espaço aqui na rádio para contar histórias, para conhecer novas pessoas e te inspirar. Você sair daqui com novas dicas e já poder aplicar no dia. Bom dia, Maju! Bom dia, Ju! Nessa finaleira de segunda temporada, muito bem apoiada pelos nossos parceiros incríveis, que é o Bruder, nosso fornecedor oficial de café que fica lá no Verso, a Dalper também com os cookies aqui pra já ir alimentando aí esse papo, nos dando mais energia, o pessoal da Impulse que faz o nosso tráfego pago, nos ajuda com a nossa comunicação, e Monte Verde dispensa apresentações, nosso super parceiro de obra, de manutenção, de construção, enfim, incrível também. Muito obrigada por apoiarem esses papos, que hoje vem com uma pessoa super querida, super descolada, mega trabalhada no conteúdo, nas artes, e a gente vai falar um pouco sobre esse olhar diferente de carreira, esse olhar diferente de trajetória. Maju, seja muito bem-vinda, minha xará. Oi, Maju. A gente tá com várias Jus aqui hoje, né? Ju, Maju e Maju. E aí, gente, eu sou a Maria Júlia. Tô muito feliz de estar aqui, inclusive, pra contar um pouquinho da minha história pra vocês. Gente, a gente tava já pegando um spoiler aqui antes de começar, mas a Maju, ela tem uma trajetória na dança desde muito pequenininha e ela trabalha hoje lá no Gets. Entre outras coisas, né? Então nos conta um pouquinho desse início. Então, eu iniciei na dança com 3 anos, né? Na verdade foi a minha tia, que é bailarina, que é artista também até hoje, que me colocou na dança e na ginástica olímpica. Então eu comecei mais ou menos ali tudo junto, assim, quando eu tinha uns 3 anos. Logo em seguida, ela abriu o estúdio dela lá em Esteio, chamado La Flore. E foi quando eu comecei a realmente, né, competir em alguns festivais, realmente levar a dança um pouco mais a sério, apesar de nossa, pra mim era um lazer total, né? E ela já participava, assim, de alguns espetáculos aqui em Gramado, ela participava do Natal Luz, e ela viu uma oportunidade de me trazer pra Gramado pra fazer uma audição pra um espetáculo que na época era a Fantástica Fábrica de Natal, não sei se vocês conheciam. Eu amo. Sim, saudades, inclusive. Eu tinha 9 anos, foi em 2013, e eu vim fazer audição, assim, eu vim meio a nada. Tipo, pra mim eu era muito desinibida, sabe? Com 9 anos. Uhum. Então eu vim fazer audição. Eu lembro até que a coreografia era Show das Poderosas, assim, na audição, sabe? E nossa, eu fazia caras e bocas. E daí eu senti ali que a galera gostou de mim. E acho que, sei lá, uma semana depois eles postaram o nome de quem tinha passado e eu tinha passado. E eu fui pro elenco principal de bailarinos. Imagina, eu tinha 9 anos. Uhum. Vim pra cá, daí assim, o que a minha mãe pensou? Meu Deus, e agora? A gente morando em outra cidade, a gente morava em São Leopoldo, que é mais ou menos 1 horinha e pouquinho aqui de Gramado, né? E ela pensou assim, cara, vamos se mudar. Então veio ela, eu e a minha irmã. O meu pai, na época, ele ficou morando em São Leopoldo, né? E daí veio a gente aqui pra Gramado e ela era apaixonada por aqui. Tanto que a lua de mel dela com meu pai foi em Canela. Então ela era apaixonada pelo lugar. Então ela meio que viu uma oportunidade assim, vamos pra lá, eu vou amar. Ela vai trabalhar com isso, vai ganhar remuneração e vai estar trabalhando com o que ela gosta. Então ela apoiou totalmente o meu sonho, assim. Ela foi uma das maiores apoiadoras. Ah, maravilhosa. Uhum. A gente tava falando também que não é toda mãe, todo pai que olha pra essa carreira artística e pensa, né, em todas essas mudanças ou que apoia dessa forma, né? Sim. E assim, foi muito cedo pra ti, na verdade, né? Tu gostava muito, dançava e muito cedo tu começou a ver isso como um trabalho mesmo. Como que desenrolou da fábrica lá pra hoje, tu tá no Guedes, ser uma das principais bailarinas ali? Sim. Então, eu comecei lá na fábrica e logo em seguida eu entrei pra equipe da Dart. Não sei se vocês conhecem. Que, enfim, é uma produtora artística que faz vários espetáculos aqui. E na época eu fui fazer o espetáculo que era ali na frente da catedral. O Simplesmente Natal, sabe? E eu fazia um solo. E eu era uma criança também, tipo, imagina, eu via aquela multidão na frente da catedral. E olhava aquilo e eu, assim, eu lembro que eu ficava bem nervosa, assim, mas eu amava fazer o solo de lá. E na minha adolescência eu fui fazendo alguns trabalhos extras, assim, com eles, assim. Tipo, chegava a temporada de Natal,
eu ia fazer um espetáculo lá em Canoas, por exemplo, ou sei lá em Bento, que eles tinham alguns espetáculos. E fui fazendo, um pouco antes também eu fazia o Ruá, que era um espetáculo de circo deles também, que foi meio que quando eu entrei pro circo de fato, assim, porque eu não falei isso, né? Quando eu vim pra cá não tinha ginástica olímpica. E daí eu pensava assim, o que eu vou fazer agora? Porque eu amava ginástica olímpica. Daí a galera me falou assim, Maju, vai pra área da acrobacia, porque é mais ou menos o que mais parece com a ginástica, né? E daí foi quando eu entrei pra acrobacia, tanto acrobacia de solo quanto acrobacia aérea. Então hoje em dia, né, eu sou bailarina e acrobata também. Mas voltando ali um pouco no meu raciocínio que eu tava falando. Eu tava falando que aí tu entrou pra Dart, aí tu fez Isso. vários outros daí projetos eu lá fiz alguns dentro. durante a minha adolescência. E daí em 2021, em outubro de 2021, eles me chamaram pra uma reunião e falaram assim, mas Ju, então, a gente tá abrindo uma coisa aqui que é segredo, tipo, ninguém podia saber. E a gente quer muito que tu participe com a gente, porque, né, eu tava ali há anos com eles, fazendo vários trabalhos extras, assim. A gente quer muito que tu participe com a gente, só que não pode falar, a gente vai começar o ensaio. Só que, gente, o Gats, tipo assim, ele começou do dia pra noite, sabe? Foi assim, a construção foi muito rápida, a construção do espetáculo foi muito rápido. E em 2021, eu fazia 18 anos, em dezembro. Eles falaram assim, e é perfeito, porque daí tu vai fazer 18 anos, não precisa de toda aquela burocracia que eu tinha com a minha mãe. Minha mãe tinha que assinar meus contratos, a questão de recebimento, tudo era com ela. Eles falaram assim, agora que tu vai fazer 18 anos, vai ser perfeito. Então a gente iniciou o Gats dia 16 de dezembro de 2021 e eu fiz aniversário dia 2 de dezembro. Então meio que fechou tudo ali, sabe? É legal que daí tu começa a ver mais como uma profissão mesmo, né? Isso. Então até ali a tua mãe tomava conta de uma parte, depois tu foi te apropriando disso, tu foi Isso aí. se tornando responsável mesmo, né? E eu trabalhei em outros lugares também, assim, como artista também. Eu trabalhei na Congo, na pizzaria, também como artista. Eu fazia o show de lá. E a minha tia, até na época que era diretora do artístico de lá. Hoje em dia ela saiu, né? Mas na época, quando eu trabalhava lá, era ela. E eu meio que saí da Congo e fui pro Gats, assim. Daí deu bem a coincidência dela sair na mesma época da Congo. Então, eu só troquei, assim, eu tive a sorte. Eu acho que olhando pra tua trajetória, assim, apesar de ser bem nova, tu já fez muitas coisas diferentes. E nesses últimos anos, também me corrige se eu estiver errada, mas tu olhou mais pro conteúdo também, tu começou a compartilhar mais desse teu momento, da tua rotina. Como que foi começar ali no TikTok, no Instagram, começar a crescer ali, dividindo essa rotina tão diferente, né? Que é morar em Gramado, trabalhar com dança. Então, eu sempre gostei muito de postar. Eu acho que isso é bem um diferencial, assim, dos influenciadores. Eu acho que tu tem muito que gostar daquilo que tu tá fazendo, sabe? Pra também não levar como um trabalho de tipo, tenho que gravar isso, tenho que gravar aquilo. Então, eu sempre gostei muito. E daí, no início do ano, eu comecei a postar uns TikToks com o Bernardo, com meu namorado. E a galera começou... ele está aqui, inclusive. Oi, pessoal. Eu comecei a postar com ele e a galera começou a curtir muito, assim. E começaram a migrar pro meu Instagram. Daí eu vi uma oportunidade e falei assim, cara, eu vou começar a compartilhar mais de mim também aqui no Instagram. Porque o meu TikTok... Se vocês forem olhar até hoje, é bem eu e ele, é a nossa vida junto, eu e ele. E falei assim, vou começar a postar sobre mim, sobre a minha vida, porque eu via que algumas pessoas, elas também se interessavam por aquilo, sabe? E comecei a postar muito, assim, vlog de rotina, o que eu fazia no meu dia, sobre os shows. E a galera foi curtindo. E tanto que hoje em dia tem muita gente que, às vezes, eles não ligam os dois pontos. Que eu sou a menina do Bernardo, mas no Instagram eu também sou a outra menina, sabe? Porque... Parece que é dois conteúdos. Porque são dois conteúdos diferentes, assim. Mas, eu gosto dos dois. Eu gosto dos dois. Tanto que eu criei meu daily também. Criei tanto no Instagram quanto no TikTok.
que eu consigo ter um papo mais direto com as pessoas, assim. A gente tem uma galera que mais de uma geração acima, ou talvez até duas. Então, o que é o Daily, Maju? O Daily, ele é um Instagram fechado, normalmente só pra mulheres. Ou pode ser aberto também, uma galera tem o Daily aberto. E eu consigo postar diretamente para as mulheres, assim. Eu consigo ter um papo mais direto. Mais próximo, né? Mais próximo. E postar realmente sem filtro, assim, sabe? Tipo, postar a minha verdadeira eu, assim. Porque, querendo ou não, no meu Instagram principal, é o meu trabalho também. Então, tem coisas que eu vou preferir não postar no meu Instagram principal e acabo postando mais no Daily. E no TikTok é a mesma coisa, porque uma galera do TikTok queria muito saber alguns detalhes da nossa vida que eu acabava não postando no meu perfil principal. Da minha vida com o Bernardo, no caso, né? E daí eu criei o Daily, e tanto que o primeiro vídeo do Daily eu postei a nossa história junto, como a gente se conheceu. Porque a galera me pedia muito, muito, muito. E eu assim, cara, não combina nada com o perfil do TikTok que a gente tem, sabe? O estilo de vídeo. Porque às vezes a galera tá ali me seguindo no meu perfil principal, elas querem ver o meu vídeo com o Bernardo, o vídeo que elas são acostumadas a ver, sabe? Então eu acho que o Daily, tanto no TikTok quanto no Instagram, conseguiu que eu ficasse mais próxima das pessoas nesse sentido. É legal porque a gente tem um monte de assunto que a gente traz aqui no Clube Verso que vai se conectando com isso, né? Então a gente já falou de conteúdo com a Thames, já falou de imagem lá com a Nath Martins, então tem muito disso. O que eu quero levar para esse meu perfil público ou o que eu quero deixar para as pessoas que têm mais curiosidade sobre o que acontece. Exato. A gente falou de UGC, que é criar um conteúdo realmente mais autêntico com a tua cara. Então é muito legal que foi quase sendo, não automático, mas foi sendo muito genuíno, né? Sim, muito natural. autêntico. Foi acontecendo e tu foi curtindo a onda, né? Exatamente. Então, olhando hoje pra tua rotina, assim, mesmo que tenha sido super cedo, né? Talvez não tenha dado muito tempo ainda, principalmente no início, de estruturar, de pensar por trás a técnica ou pra onde que vai e tal. Hoje tu faz muitas coisas que elas se complementam, né? Tem Exato. a dança, tem os espetáculos, tem o conteúdo. Tu também participou da escola de dança, né? Quando veio pra cá, na parte mais de gestão ali. Como que tu articula tudo isso? Pois é, as pessoas me perguntam como que tu dá conta do lazer com o trabalho, com a vida morando com o Bernardo, porque eu me mudei e saí da casa dos meus pais, fui morar com o Bernardo esse ano, né? No início do ano. E na mesma época, foi quando a filial da escola da minha tia veio pra Gramado. E daí eu peguei o quê? A direção da escola. Então eu fazia o quê? A direção da escola, postava vídeo no TikTok com o Bernardo, tinha que dar conta da minha rotina de casa e ainda ia pro Gats de noite. Então chegou um momento lá por julho, assim, que eu meio que tive... Minha cabeça ficou bem louca, assim. Nossa, surtou. Eu surtei, assim. Eu lembro que foi um dia que eu liguei pra minha mãe e falei, mãe, vem aqui, pelo amor de Deus. Eu chorava, assim, eu não tô mais dando conta, sabe? Porque tá tudo certo também não dar conta de tudo, sabe? Exatamente. Eu acho que a nossa produtividade, a gente tem que respeitar muito a nossa produtividade também. Por mais que a gente exija que a gente seja produtivo o tempo inteiro, eu acho que a gente tem que respeitar os nossos limites, né? Vou aproveitar que a gente tá nesse assunto que a gente ama, nos despedir do pessoal da rádio, dizer que a gente volta pro Instagram, então assim que acabar aqui, já liga lá que o nosso vídeo vai estar no YouTube. No YouTube, eu misturei os canais. E aí tu vai ouvir mais da Maju, a gente vai entrar em outros assuntos, entender como que acontece essa rotina e essa carreira que é tão diferente do que a gente vem trazendo por aqui. Então tá, gente. Bom dia pra quem fica. Obrigada, até o próximo. Voltamos pro YouTube. Mude canais. Vamos falar com alguém que tá em todos os canais também, que já entende de cara, né? Então, estamos falando sobre respeitar a nossa produtividade nessa rotina doida. Qual é a chave? Então, eu ouvi, né, esse meu surto, assim, de tipo, cara, o que realmente eu vou colocar como prioridade na minha vida? Eu adorava fazer a direção da escola, mas nunca foi um sonho meu. Uma coisa que eu, nossa, meu Deus, eu sempre quis fazer isso. Eu dava aula, tanto de acrobacia de solo quanto de acrobacia aérea, mas a direção me tomava um baita tempo e eu ainda não tava entendendo muito como funcionava. Imagina, eu tava com 19 anos. E realmente eu tinha a direção de toda a escola. Eu fazia redes sociais, eu fazia tudo, assim.
E daí eu tive uma conversa com a minha tia, né? Porque a escola é dela, então a gente entrou meio como sócias, assim. Ainda tem essa escola aqui em Gramado? Ainda tem, só tá de férias. Pra quem não sabe, a escola fica lá no tênis, né? Isso, no Tênis Isso aí. Clube em Gramado. Ah, legal. Conheçam, La Flor e Gramado. La Flor e Gramado. Viu? Eu tô antenada. E daí, lá por julho, eu falei assim pra minha tia... Eu acho que eu prefiro sair um pouco da direção, continuar como prof, pra eu conseguir dar conta das outras coisas da minha vida, assim. E eu sentia muito falta do meu social, assim, porque eu tava real sem a minha parte social da minha vida. Eu tinha folga só nos domingos, e era um dia, e querendo ou não, eu trabalhava com o meu corpo, e eu sentia dores no corpo, tipo, tudo resultado da exaustão, assim. Eu conversei com ela falou, não, super tranquilo, ela voltou com a direção pra ela. Eu continuei dando aulas, e eu adorava dar aulas, assim, mas em agosto foi meio que o nosso auge no TikTok. Foi quando, assim, deu uma bombada, assim, mesmo, que a gente parou e falou assim, cara, tá, agora eu acho que vai começar a virar um trabalho, assim, né? Querendo ou não, a gente começou a ganhar uma monetização no TikTok. E... Através da própria plataforma. Da própria plataforma. Como se fosse o YouTube. O YouTube também monetiza, né? O TikTok também começou a monetizar. E daí a gente viu, tá, vamos continuar gravando nossos vídeos normal. Só que a gente precisa botar um tempo e uma energia nisso também, sabe? Então, O Bernardo trabalha com conteúdo também. Ele trabalhava com a minha mãe, criando conteúdo pra escola, né? Enfim. Só que agora ele saiu e agora a gente tá só com as coisas da internet. Porque realmente agora a internet deu um boom assim. Sim. E a gente falou assim, cara, a gente precisa investir nisso agora, né? Exato. Aproveitar o momento também, Claro. né? E tá sendo bem, bem legal, assim. Eu sempre gostei muito da internet. Então, pra mim, é muito gratificante conseguir tirar uma remuneração disso também, sabe? Porque uma coisa que antes eu fazia, assim, totalmente porque eu gostava, hoje em dia eu consigo tirar uma remuneração disso. E quando tu gosta, também tem outra cara, né? Assim, Exato. Acho que tu conseguiu trazer, assim, pro teu lado profissional muitas coisas que tu gostava, né? Então, tanto a Exato. parte de acrobacia, quanto a parte de dança, quanto tu falou de atuar também, né? Que tu Isso. acaba trazendo muito isso de expressar e o conteúdo, né? Exato. Tu acha que existe essas duas linhas, né? Uma usa muito o que tu gosta de fazer, porque tu vai sentir prazer trabalhando, e outra, cuidado com trazer todos os hobbies pro lado profissional, porque tu pode cansar, ou tu pode ir Sim. corrompendo aquela coisa que tu gosta tanto, né? Sim, Qual que é a tua total. visão disso? Eu acho que, assim, primeiramente, eu adoro fazer tudo que eu faço. Em nenhum momento eu parei e falei assim, cara, isso eu até gosto, mas não gosto tanto. Quando eu vi que eu não gostava tanto, eu abri mão, que foi, por exemplo, a direção da escola, assim. Quando eu vejo, assim, que aquilo não é, assim, realmente o que eu gosto, eu abro mão, porque às vezes a gente tá perdendo um tempo e uma energia naquilo que a gente não gosta, que a gente poderia estar botando em outra coisa, assim. E pra mim é isso, assim, é realmente gostar, porque por mais que a gente tenha momentos... Eu lá no Guedes também, às vezes... Cara, eu tô cansada. Às vezes eu vou pro show, tipo, hoje eu tô cansada. Ou hoje eu tô com dor no corpo, sabe? Só que eu amo fazer aquilo. Então, meio que a minha paixão por aquilo passa por cima. Acaba indo por cima, assim. Por mais que eu me sinta cansada, eu adoro fazer. Então, eu acho que o segredo tá nisso. É ver aquilo que tu realmente tem paixão em fazer, sabe? Quando vocês chegaram aqui no estúdio hoje, a tua mãe veio junto, né? E a gente teve na última semana, ou na outra ainda, uma conversa com a minha mãe aqui no podcast, Ai, justamente que massa, por isso, que né? massa. A gente sabe o quanto exige da gente trabalhar, independente da área, e ter esses pontos de apoio são fundamentais, né? Como que tu Total. enxerga, especialmente nessa área que é não tradicional, a gente ama o não tradicional, no verso, tem zero conotações aqui. Sim. Mas como que tu vê a importância do apoio? Tu falou da tua tia, que era bailarina, que Sim. trabalha na área, da tua mãe também, que apoiou, que se mudou de cidade pra acompanhar. A minha tia, eu acho que o apoio dela foi essencial, assim. Principalmente porque os nossos pais, eles são de outra geração, né? E a minha tia veio com uma visão pra minha família de tipo, olha, a arte é isso e a gente vai conseguir viver dela. Principalmente com o tempo passando, assim. Poxa, a gente tá em 2024.
Então, obviamente, hoje em dia dá pra viver de muita coisa. E quando eu entrei pra isso, a minha tia falou muito pra minha mãe, assim, investe nela, ela tem o talento, ela via que eu tinha vontade e talento pra aquilo, né? Então, nossa, foi essencial pra minha mãe também mudar um pouco a chavinha da cabeça dela e falar, não, vou apoiar minha filha pro sonho dela, porque minha mãe sempre acreditou muito em mim também. E ela sempre fez muito das minhas vontades, assim, porque ela acreditava que ia dar retorno, ou mesmo que não desse, eu ia estar feliz. E eu acho que isso que importa. A gente teve esse papo falando muito sobre arte com a Clara, que foi fotógrafa aqui em Gramado. E a gente falou sobre como, às vezes, a gente é artista e a gente não vê a nossa arte como um negócio. Mas aqui em Gramado, a gente tem muitos negócios e muitos negócios dependem desses artistas. Sim. Tem um maquiador, tem um bailarino, tem uma pessoa que canta, tem uma pessoa que toca. Então, pra gente valorizar isso também, então. Perdão, Sim. gente. Imagina. Tudo certo. Eu sempre falo que aqui em Gramado é, pra mim, o melhor ponto de artistas do Brasil, assim. Além de ter muita oportunidade, a arte aqui é muito valorizada, né? Diferente de vários outros lugares no Brasil, até São Paulo, sabe? Eu vejo muita gente vindo de São Paulo, do Rio de Janeiro, de outros lugares, porque aqui tem muita oportunidade. E é pra muitas áreas, assim, igual tu falou, maquiadores, fotógrafos, atores, atrizes, acrobatas, bailarinos, tem área pra muita gente. Então, Gramado é um ponto muito bom pra arte. E como que tu vê, assim, que estar aqui incentiva também outras pessoas, outros jovens a considerarem essas opções de carreira? Então, eu recebo muitas mensagens, às vezes, falando assim, mas Ju, eu gosto muito de dançar e eu falo pros meus pais, tipo, eu quero isso da minha vida, mas eles não escutam, né? E acho que tem muito isso hoje em dia, esse problema das pessoas ainda não verem a arte como realmente um trabalho. Tanto a arte como até o ramo da internet, né? Influenciadores, hoje em dia as pessoas olham e falam, cara, influencer, sendo que, tipo, influencer hoje em dia é uma das profissões que realmente são muito bem remuneradas, né? E a arte, eu vejo, assim, as pessoas me falando e eu fico, cara, eu acho que o que eu diria é, tenta vir pra uma região que realmente valorize aquilo pra ti, sabe? Porque, de fato, em algumas outras regiões do Brasil, talvez não seja tão valorizada e talvez tu não consiga viver daquilo sempre, né? Porque, às vezes, eu conheço várias cidades que existem espetáculos e tal, mas não é o ano inteiro. Por exemplo, aqui em Gramado, ali no Guedes, eu tenho um emprego o ano inteiro. Só que no início da minha carreira, eu tinha emprego só nas altas temporadas. Na Páscoa, no Natal. E hoje em dia, aqui, a gente tá podendo ter esse emprego o ano inteiro. Tem vários parques temáticos também, né? Hoje em dia tem a NBA, Parque da Mônica, vários parques que contratam artistas e que é pro ano inteiro, né? Eu acho que ver a tua história e acompanhar a tua jornada, seja aqui no nosso podcast, seja nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, @MajuSalgado, nos dois, né? Isso aí. Com 2, mas a gente vai colocar tudo na descrição, fica tranquilo. Mas acho que acompanhar esses exemplos, né, essas referências, também é muito legal, porque tu vai entendendo que aquilo é possível, que existem pessoas que estão se desenvolvendo, que estão sobrevivendo, né, se sustentando com aquilo. Exato. Tu te enxerga como uma referência hoje pra essa galera que também quer viver de arte, de dança? Então, até pouco tempo atrás eu não me enxergava, assim, eu ficava assim, não, eu posto, mas às vezes eu postava meio que, para as pessoas verem, mas a gente não tem uma noção, né? Mas hoje em dia, pelas mensagens que eu recebo e pelo contato direto que eu tenho com as pessoas, eu acho que eu consigo ter um pouco dessa noção mais, assim. E por isso que eu busco sempre estar em comunicação com os meus seguidores e realmente poder ajudar de alguma forma, sabe? E tu vê que compartilhar o teu conteúdo te ajuda também a te posicionar ou a ter mais visibilidade também como artista? Tu vê que eles se complementam? Com certeza. A internet... pra mim a internet hoje em dia é tudo. Eu sempre falo, cara, tem um negócio, tem qualquer coisa. Hoje em dia a internet é a resolução dos problemas, praticamente, sabe? Eu acho que com certeza, assim, depois que eu comecei a postar mais, inclusive vários artistas daqui começaram a me conhecer mais também, sabe? E eu acho isso muito, muito massa, assim, porque eu tô aqui há muito tempo, né?
Então, eu acho isso muito legal. E apesar de eu ter só 20 anos, né? Eu tenho quase 11 anos de carreira, então é bem legal. Não é pouco, né? Tá Não louco. é pouco, exato. Às vezes até eu fico chocada, eu fico assim, nossa, será que eu tô certa? Daí eu fico contando assim, meu Deus. Socorro. Tu comentou da tua facilidade, da tua vontade, do teu gosto mesmo, assim, de criar conteúdo, mas tem muita gente que tem negócio, que vê que é importante, que tá olhando a internet com tudo aí, mas que não tem tanto essa proximidade, ou não tem tanta essa habilidade de também se desenrolar, Sim, sabe? eu acho que é muito o que vem de cada um, né? E se eu não gostasse tanto e também não conseguisse ter muito essa comunicação na internet, eu acho que eu iria certamente contratar alguém que seja dessa forma, sabe? Porque é muito importante. Não tem como deixar sem, assim. Sim. Não tem. Eu acho que nem só no ramo de influenciador, assim, acho que em todos os ramos tu tem que estar sempre alimentando as coisas nas redes sociais. E no teu perfil, enfim. Boa. E comparando, assim, hoje tu tem o teu perfil pessoal, seja em qualquer rede, o teu dele, né, que é ali mais próximo, e tu já trabalhou também com as redes sociais da La Flore. Da La Flore. La Flore, tava pensando no nome, mas da escola, né? Isso. Como que tu vê a diferença, assim, de trabalhar pra uma escola, que não tem necessariamente a tua cara, e de trabalhar na tua expressão, né? No que tu quiser falar, no que tiver vontade. Pra mim foi um pouquinho mais difícil, assim, porque eu tava acostumada... Porque, querendo ou não, é mais natural quando é tu, né, ali, quando é a tua vida. Mas eu tive muito apoio de amigas minhas que trabalhavam comigo. Inclusive, a Luana, que é, tipo, a minha melhor amiga. Ela tem 10 anos a mais que eu, pra vocês terem uma noção. Ela é formada no Bolshoi e ela dava aula de balé e ela me ajudava muito na criação de conteúdo. A gente, tipo, organizava um dia da semana, daí a gente ia pra escola e gravava muitos vídeos. Se vocês entrarem no perfil, na época que eu tava com a direção, assim, eu postava muito, porque eu sabia, eu como na minha geração, eu consigo entender que as redes sociais são uma ferramenta muito boa hoje em dia. Então a gente postava várias coisas, assim, dicas de alongamento, dicas de mobilidade, coisinhas ali pra aula do balé. A gente tava sempre alimentando e organizava, assim, a criação de conteúdo uma vez por semana pra postar durante a semana, assim. Era bem legal, eu gostava. Ai, que legal. Dá pra ver, assim, que tu fala com empolgação, né? E uma dica, assim, pra gente ir se encaminhando pro final dessa conversa, uma dica pra quem tem empresa e talvez não tenha tanto essa proximidade com as redes, assim, como que a pessoa pode começar a ter uma presença melhor, assim, no digital. Então, eu acho que primeiro é estar inserido no digital, né? Porque às vezes a pessoa não acompanha nada, não vê nada nas redes sociais e quer criar. Eu acho que o começo é estar inserido. É estar inserido nas tendências, né? O que tá rolando de trend, de coisas do tipo, é estar inserido nesse meio, né? Porque não tem como. Tu tem que estar ali, consumindo, sabe? Né? Exato. E aceitar também que as redes sociais hoje em dia são o que são. Porque muita gente de outras gerações, às vezes, vem às redes sociais meio com preconceito de tipo, não vou postar nas redes sociais. Só que hoje em dia é o que é. E é uma ferramenta muito boa para empresas e pessoas também, porque uma pessoa também pode ser uma empresa, né? A gente falou também com a Nath sobre esse posicionamento e como a gente contribui para a empresa, né? Então não adianta só no meu pessoal aqui eu faço um monte de coisa e isso impacta a empresa, o negócio. No teu caso, as várias frentes que tu atua, né? Sim. É muito legal conhecer a tua trajetória, ver o tanto de coisa que tu tá fazendo. Obrigada por ter topado esse papo. Obrigada, eu fiquei muito feliz de conseguir compartilhar um pouquinho com vocês. Fiquei muito feliz mesmo. Gente, a gente tá encerrando a nossa segunda temporada. A gente ainda tem alguns episódios super especiais pra sair, mas tem muita coisa que já aconteceu. Então vai lá em youtube.com/tanoverso, acompanha esses papos. A gente fala seguido aqui, cita um ou outro episódio, porque é muito complementar. Então tem muita coisa que a gente falou com a Maju hoje, que já apareceu, já pinceladas que já apareceram em outros papos. E eles todos juntos, eles vão te dar uma visão incrível do nosso mercado aqui, das coisas que estão acontecendo e de pra onde que a gente pode olhar. Então, obrigada a todo mundo que tá acompanhando. Obrigada, Maju, de novo. Obrigada eu de novo. Fiquei muito, muito feliz. Obrigada a todo mundo que tá assistindo também.
Voltamos num próximo episódio. Muito obrigada, gente. Até o próximo. Clube Verso, uma colaboração Clube 885 e Tá no Verso.